Livro A Era do Espírito, pelo Espírito Luiz Sérgio, capítulo 3, parte 5. Enquanto as coisas tomavam um rumo certo na perspectiva espiritual, fomos analisar a situação do bairro no que dizia respeito à repressão policial. Meses haviam passado e as autoridades não se empenhavam em solucionar o mistério que envolvia a morte de Cláudio. O garoto foi morto no percurso entre a casa e a escola. Foi uma bala perdida que achou a direção do coração do menino, fulminando instantaneamente. Um acerto de conta entre dois traficantes, o Osório e Romualdo, provocou a tragédia. Eles discutiam, num terreno baldio, sobre uma dívida a ser paga por Osório, quando esse, sem escapatória por haver perdido o dinheiro no jogo, sacou o revólver e atirou. Uma única bala disparada na direção errada. O assassino assustou-se e embrenhou-se pelos terrenos vizinhos. Saltou muros e transpôs barrancos, livrando-se do flagrante e da reação de Romualdo. As coisas continuaram quentes entre os dois, que mantiveram certa discrição com medo de serem denunciados pela morte do garoto. Continuaram traficando os entorpecentes que buscavam no morro, mas não tiveram coragem de frequentar o bairro onde se deu a tragédia que narramos. Ficavam engasgados quando se lembravam do ocorrido e parece que a morte de Cláudio já produziu um excelente resultado: afastar dois criminosos do contato com a juventude do lugar. Os planos da espiritualidade estavam se concretizando em várias frentes. O tráfico de entorpecentes, que serviu de instrumento para ceifar a vida de Cláudio, era uma praga a se alastrar pelo ambiente físico, desviando jovens do bom caminho, alguns pela dependência química, outros pelos seus efeitos colaterais: desvio de conduta, agressividade descontrolada, desvios sexuais e tantas aberrações comportamentais que não precisam ser descritas. A morte de uma criança carismática teve o dom de resolver o lixo estagnado na comunidade. Esse lixo ali se acumulou durante décadas de abandono da infância à própria sorte, sem assistência familiar e educacional. Famílias excessivamente carentes de poder aquisitivo, por vezes, tornam-se negligentes com as crianças, não recebendo o suporte do Estado para subsidiá-las na tarefa de educar, ajeitando-se como podem e, na maioria das vezes, os filhos fogem para as ruas onde se prostituem em contato com a escória da sociedade. Se esse mal tivesse sido atacado no nascedouro, quando alertamos enfaticamente nos primeiros livros que lançamos, a situação seria bem outra. Parece-nos que os seres não caminham sem o empurrão da dor. Agora que a violência atingiu os bairros ricos, habitados pelos privilegiados da fortuna, a grita se tornou geral. Com certeza, a blindagem dos carros não servirá para conter a violência provocada pelo desacerto da estrutura social. Algumas vozes mais iluminadas estão alertando para a verdadeira segurança pública, que exige condições mínimas para a sobrevivência do todo. Ainda uma vez, nossa mente se volta para o sábio da Palestina, que ordenou dar a Deus o que lhe pertence por direito e aos homens o que é inerente à sua natureza: o direito à vida, à saúde, à educação, à alimentação, à moradia. Distribuir melhor a terra e o pão, expandir as fontes de produção agrícola e industrial, promovendo aumento de empregos e de renda. Atacou o filósofo do povo novamente, Luiz Sérgio. Nunca o vimos mais inflamado na defesa dos direitos sociais. É isso aí, Enoque. De vez em quando sinto vontade de erguer a voz e clamar aos céus, assim como fez João Batista no passado. Ele preparava o caminho do Senhor. Nós podemos e devemos preparar o planeta para o advento da regeneração. Todos clamam por dias melhores, mas poucos contribuem para essa melhora. Quer ver um exemplo? Quantos empresários que se dizem cristãos, e alguns são até espíritas, pagam um salário justo àqueles que colaboram para o sucesso da empresa? É fácil falar em justiça social, difícil é expressá-la em gesto de fraternidade. Somos uma voz pequenina, todos nós da equipe dos jovens, mas não deixaremos de apontar os erros que sabemos estão dificultando a evolução da pátria do Evangelho. Pouco a pouco, outras vozes que se fazem essa denúncia, nós não temos a pretensão de ser os únicos nem os primeiros, se tornarão mais fortes e seu grito ressoará nas assembleias dos governantes, que não terão outra saída senão o aperfeiçoamento das leis civis.
E assim caminha a humanidade, frate. Entendemos e referendamos seu desabafo íntimo em forma de protesto. É a maneira que temos de dizer aos irmãos na carne que os amamos, que nos preocupamos com eles e que juntos, entrelaçados na força do amor, vamos torcendo por dias melhores, mais tranquilos e saudáveis para todos. Saiba, Enoque, que se sofrêssemos a censura do plano superior, por certo haveríamos de nos abster de falar com franqueza e com todas as letras. O amigo sabe que não é assim, que temos o apoio de grandes espíritos, mais experimentados que nós na correspondência com os encarnados. Temos o maior modelo, Jesus, que nos ampara com sua força quase divina e nos ilumina com os ditames do Evangelho. Ele não permite que se subtraia um tio ou um ponto de seus ensinamentos. Ele, é claro, preciso, objetivo. A humanidade, sim, é que se utiliza de meias palavras como se existissem meias verdades. Entendemos que o interesse pessoal fala muito alto entre os seres humanos. Alguns são desprovidos de conhecimentos, ignorantes das coisas do espírito. Outros são falsos e dissimulados. Distorcem os sublimes ensinamentos do Cristo a seu favor, independente do lugar que ocupam na esfera social. Ricos e pobres podem ser afetados de igual maneira pela ganância. Na comunidade onde se estabeleceu a família de Cláudio, vivem diferentes tipos de pessoas. As que têm mais posse, sendo algumas até generosas, em convívio com pobres cheios de revolta e desesperados pela ascensão social. Aqueles que não se satisfazem com as próprias possibilidades de progredir correm o perigo da contaminação mental, que pode induzi-los a atitudes condenáveis como o tráfico de drogas, a cobrança de propinas e outros meios desonestos de conseguir dinheiro. Conduzir essas mentes para verdades essenciais, como o respeito e amor ao próximo, é fundamental para o alcance do progresso tão desejado, que beneficiará a todos sem distinção de cor, sexo ou saldo na conta bancária.